Temos aqui uma imagem que é retirada de um livro muito, muito bom e, portanto, penso que a utilização desta imagem cabe na categoria de uso justo, fair use, até porque a publicidade, né, gostaria que fosse uma recomendação para um excelente livro nesta área. E esta imagem é um bom exemplo, porque é que eu considero que o livro é muito bom, porque está aqui condensada muita informação de uma forma muito simples. Temos uma rede tipo feed-forward, portanto, só a informação a ir do nível de input que está, neste caso, representado em baixo e o nível de output que está representado em cima. Aqui, esta rede, se quiséssemos vê-la a funcionar na totalidade, tínhamos que incluir depois o passo que é da da propagation, não é? Da propagação retrógrada, porque isso seria o treino da rede, o ajustamento dos pesos, a tal calibração das canalizações, das forças das ligações, das pontes, é feita com o tal algoritmo da propagação retrógrada, da retropropagação, do backprop. É com esse algoritmo que é feita a aprendizagem. Mas aqui estamos só interessados, por uma razão de compreensão das funções de ativação, no processo de fluxo da informação das camadas de entrada para as camadas de saída. E então o que é que nós temos? Temos aqui inputs, neurónios ao nível da camada de input. Os inputs normalmente são codificados, por isso é que aparece aqui input encodings, porque pode ser, por exemplo, quando estamos a falar de uma imagem, se a imagem for a preto e branco, tipicamente é representada por um valor entre 0 e 255, em que, para distinguir níveis de cinzento, portanto não há cor, basta um valor para representar um canal que na prática determina qual é o brilho ou o contraste daquela imagem. 0 seria, por exemplo, branco, isto depois é arbitrário, mas o 0 podia ser o branco e o 1 seria o preto. Eu digo que é arbitrário, que nada impede que consideremos que o 0 é o preto e o 1 o branco. Mas temos pronto, usar depois o mesmo entendimento no resto da rede. Portanto, quando codificamos dessa forma, estamos a usar uma codificação para imagens a preto e branco. Às vezes, e muito frequentemente, queremos imagens a cores e é típico usarmos o sistema RGB, que é um valor de 0 a 255 para o R, que é red, de vermelho, depois outra vez de 0 a 255 para o G, que é o green, o G, portanto, de green, ou G, e depois o B para azul. Red, Green, Blue são cores primárias, através das quais se conseguem representar todas as outras cores, com a mistura de vermelho com verde com azul, nós temos imagens coloridas, mas precisamos de ter três valores diferentes para representar cada pixel na imagem, para que sejam pixels coloridos. Curiosamente, agora ia falar das televisões antigas, mas se calhar hoje em dia já nem sequer. Enfim, vamos deixar esta parte. Continuando. One Hot Encoded Classes é, por exemplo, nós tínhamos visto isso ao nível do output, para aquele caso da tartaruga, num slide anterior. Na prática imagino que esta rede só está destinada a detectar a presença de três coisas diferentes. Quando aparece uma coisa, a primeira coisa dessas três, eu apresento a rede como estando a receber um input com um valor de 1 neste neurónio e os outros com valores de 0. Por isso é que é one hot. Só um é que tem um valor de 1. Portanto, se eu puser aliás, eu tenho, por usando esta regra, tenho que escolher em que neurónio é que vou pôr 1, representando que esse neurónio está a receber o máximo da ativação e os outros estão a receber 0, para ser este tipo de codificação. Portanto, só um é que está a receber informação do exterior e, portanto, eu represento isso como colocando o valor de 1 num dos neurónios e os outros coloco 0. É o one hot encoding. Os word embeddings é algo que vamos falar depois quando falarmos dos modelos de linguagem, os transformers, essencialmente modelos que estão na base do ChatGPT e de muitas outras coisas, mas é mais conhecido e famoso hoje em dia, o ChatGPT, e é muito interessante, aquilo é fantástico,
porque o ChatGPT não nasce do vazio. Houve investigação antes que faz com que, por exemplo, se a pessoa colocar, por exemplo, aquilo depois é giro, pá, porque tem a ver podemos fazer álgebra com conceitos, com semântica. Por exemplo, se eu somar rei a mulher, obtenho rainha, por exemplo, porque o rei é masculino e tem a característica de royalty, não é? De realeza. E se acrescentar esse vetor, um vetor que é uma mulher, por exemplo, ela vai ser projetada para a realeza também, porque vai receber essa característica, essa projeção do vetor rei, embora todas as mulheres sejam rainhas. Continuando, especialmente a minha, obviamente. As minhas, bem, não interessa, as minhas porque é a minha mulher e a minha mãe, meus caros, e não tenho irmãs, meus caros e minhas caras. Portanto, continuando, temos aqui depois, eu às vezes digo assim uns disparates, que é para isto ficar mais leve. Continuando, temos aqui o nível de ativação das unidades escondidas, que são a tal tangente hiperbólica que falámos no slide anterior, a ReLU, a Rectified Linear Unit, que até também tratada no slide anterior. Depois, por exemplo, a Leaky ReLU, que é muito parecida com a anterior. A única coisa é que, em vez da resposta ser precisamente zero até chegarmos ali ao valor a partir do qual passa a ser linear, ela mesmo antes de chegar ao zero já está ali uma resposta, mas é muito fraquinha. A resposta real é que continua a ser como no caso anterior, a partir do ponto que definimos para o qual a resposta do neurónio passa a ser linear. Mas, ao contrário desta, em que é zero até começar a dar alguma coisa, esta dá ali um sinal fraquinho até começar a ser linear. Depois temos aqui outras funções que não são assim tão conhecidas. Por exemplo, no curso, não estou a ver, pelo menos no material que quando estou agora a gravar tenho planeado, não estou a ver usarmos nenhuma destas outras funções, mas são outras alternativas cuja forma aparece aqui nestes gráficos, só por curiosidade para já, e quem sabe para um ou uma de vocês até seja uma função que venha a ser muito útil. Tal como eu descobri, por acaso, que usar esta foi bastante útil no tal situação que eu descrevi, quando estava a fazer um exemplo prático que não estava a resultar muito bem com uma função deste tipo. Quem sabe não é uma destas aqui de baixo que um dia salva um problema técnico, clínico, ou do que quer que seja, científico, que estejam com que se estejam a deparar. Depois temos aqui ao nível das unidades de output as funções tipicamente usadas nesse tipo de unidades. Por exemplo, a função logística para classificar probabilidades é a tal sigmoide, que tem a característica de responder entre 0 e 1. Dizer que a sigmoide muitas vezes também se usa ao nível das unidades escondidas, mas tem esta conveniência de ser facilmente interpretável e por isso ser uma boa função para apresentar a quem vê o resultado da rede, que é uma representação do resultado em termos de probabilidade 0 para 0% e 1 para 100%. E, portanto, é uma das funções muito tipicamente usadas ao nível dos outputs. Temos a função softmax, que tem como característica que a soma das ativações dos neurónios finais dê 1. Por exemplo, se este der 0,8 e este der 0,1, como a soma dos três tem que dar 1, eu já sei que este vai ter que dar 0,1 também, porque é 0,8 mais 0,1 dá 0,9, falta 0,1 para a soma dos três dar 1. Sejam quais forem os valores que estivermos a obter, a função softmax faz uma transformação de forma a que a soma dos valores no output dê 1. O que pode ser interessante para situações em que nós queremos dizer que achamos que um determinado objeto, por exemplo, é uma cadeira, mas em segundo lugar, olha, aproveitando aqui as barrinhas, a minha melhor aposta é que é uma cadeira. Mas se fosse um banco também não era improvável. Já ser um sofá é menos provável, só por exemplo. A função linear é a mais simples de toda, pronto, também é facilmente interpretável. A nível do output, pode-se usar pela sua interpretabilidade, mas não se usa a nível das funções
da ativação das camadas escondidas, por razões como as que vou apresentar seguidamente nos próximos takes.